Por fim, o nosso último pilar de conteúdo da nova Planning Academy é o que a gente está chamando de liderança. Porque é sobre coisas que na verdade não são necessariamente do escopo de estrategista, mas são de qualquer profissional e principalmente de profissionais à medida que a gente vai crescendo na carreira e precisando ter outras coisas que não são ferramentas necessariamente técnicas, mas que existem técnicas para se fazê-las melhor. Então, a gente começa esse pilar falando com uma aula chamada Marketing Biz Landscape, que é, hoje a gente tem um cenário muito diferente no mundo de marketing, de serviço de marketing, agência, consultoria, uh, demandas diferentes, players diferentes, então a gente vai ter meio entender o estado desse mercado e onde a gente está, o que estão se buscando, o que está morrendo, o que está surgindo, quais são os serviços, como está se ganhando dinheiro. Esse entendimento de negócio é fundamental para qualquer estrategista que espere crescer na carreira como estrategista, porque cada vez mais vai ter que lidar com isso, vai ter que participar da geração de receita, de discussões de como pode fazer isso, de modelos de negócio mais interessantes. E depois disso a gente vai para duas coisas que são ferramentas muito fundamentais dentro de um líder em estratégia. Uma é gestão de pessoas. Todo mundo sabe que isso é importante, mas a gente vai ter uma aula muito técnica de gestão de pessoas, falando coisas mais fundamentais para alguém que passa a liderar. Então, quais são as técnicas, quais são os aprendizados, quais são as ferramentas mais importantes para a gente manter as equipes sendo produtivas, felizes, fazendo um bom trabalho, com todo mundo crescendo e tudo funcionando. O outro lado disso, além de cuidar das pessoas, tem a ver com a nossa outra aula. A gente precisa cuidar das pessoas, mas a gente precisa cuidar da dinâmica do trabalho, da pauta, de tudo que a gente tem em cima da mesa. E isso é uma coisa que está vivendo uma revolução brutal em como a gente trabalha. Isso tem, então a gente vai ter uma discussão sobre Agile, sobre uma gestão de metodologias ágeis. A aula se chama Projetos e Metodologias Ágeis. Então, como a gente tem uma gestão de projetos melhor e uma gestão de trabalho mais eficiente, mais interessante, mais inteligente, mais contemporânea e ágil, tá? Tem muita coisa sendo produzida nisso e a gente tem várias coisas que a gente pode aplicar direto na nossa realidade agora com relação a isso. E aí, para fechar, a gente tem 5 aulas de 5 soft skills que a gente separou, que a gente acredita que são os mais importantes para um estrategista. Podia ter uma lista muito maior, mas a gente selecionou esses como os mais fundamentais e que a gente mais valorizou. O primeiro deles é, sem dúvida, a colaboração. O estrategista hoje não está numa torre de marfim fazendo estratégia sozinho. Ele precisa colaborar intelectualmente, criativamente, e saber trabalhar com os outros é fundamental, e promover um ambiente onde isso funciona. Existe muita técnica, muita coisa interessante sendo produzida sobre isso, e a gente vai entender como a gente pode fazer isso melhor e como a gente pode jogar melhor em time e dirigir melhor um time. A gente vai ter também uma aula sobre relacionamentos. Não preciso nem falar sobre como relacionamentos no ambiente de trabalho são fundamentais, não só para a gente conseguir os resultados que a gente precisa, para a gente manter as pessoas mais felizes, para a gente trabalhar mais feliz. Então é um soft skill fundamental e são zilhões os casos de pessoas que têm um monte de talento técnico, mas que pecam nos relacionamentos, e isso acaba sendo o limite para elas na carreira. Então a gente precisa muito entender isso e como a gente pode fazer isso melhor. Depois, a gente vai ter uma aula sobre inteligência e saúde emocional. E essa é uma aula para ajudar muito a gente a ser mais inteligente em como a gente se relaciona, como a gente se relaciona com o que está acontecendo à nossa volta, não só com as outras pessoas, e como a gente mantém a saúde emocional sólida, saudável, bem estabelecida. A gente está vivendo desafios cada vez maiores. Saúde emocional é um tema dos nossos dias, super importante, e entender como a gente pode manter a saúde emocional, trabalhar e promover isso para outras pessoas é fundamental para qualquer profissional, para qualquer estrategista. Quem sabe fazer isso vai ter mais valor profissional, então vale muito a pena entender como fazer isso de maneira melhor. Depois a gente vai ter uma aula sobre adaptabilidade, porque a gente vive em contextos muito desafiadores, com muita mudança. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser esperto, flexível. E existem coisas na gente, técnicas que ajudam a gente a ser muito mais flexível, muito mais adaptável. Então nessa aula a gente vai falar só sobre isso. E finalmente, uma última aula, que é uma aula de negociação, que é uma dinâmica muito interessante, mas que ajuda a gente a enxergar os princípios de uma boa negociação e de como acontece uma negociação. A gente está negociando o tempo todo quando a gente fala de dinheiro, mas não só quando a gente fala de dinheiro. A gente está negociando quando a gente discute uma ideia, quando a gente discute como a gente vai trabalhar.
entender esses princípios ajuda demais a gente a fazer um trabalho melhor e a se relacionar melhor. Então a gente acredita de verdade que trabalhando esses 5 soft skills com pessoas e projetos e tendo uma visão de negócios, de marketing, a gente vai ter uma visão muito completa de liderança que ajuda demais para um estrategista.